Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Verdão. Mais uma vitória em busca do título do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras amassou, né? Trucidou o Vasco da Gama por 3-0, né? E poderia ser muito mais, né? Palmeiras jogou muita bola. Você aí que acompanha nosso trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes do vídeo começar, deixa aí um comentário, né, de onde você está falando, sua cidade, seu estado, para que nós venhamos aí mandar um alô, um abraço aí para vocês, né? E esse vídeo vai um abraço para o pessoal aí do Rio de Janeiro, também o pessoal de São Paulo que está acompanhando aí o nosso canal. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Que chocolate que o Palmeiras deu no Vasco. É o Vasco do Fernando Diniz. Era para ser um 6-7 e o Palmeiras fica 2 pontos atrás da equipe do Flamengo. E diga-se de passagem também, o que o Flávio Lopes jogou, o que o Vitor Roque jogou é impressionante. É uma barbaridade o amasso que o Palmeiras deu no Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. De aprender com o que aconteceu na Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação, e o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário. Foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo, porque foi no primeiro tempo. Palmeiras começou com tudo, como já tinha feito em alguns outros jogos, né? Sim. Atropelou no primeiro tempo e depois no segundo tempo também não passou muito sufoco, um lance ou outro. Não, podia ter feito mais pelo menos 2 gols. E poderia ter feito mais 2 gols. O Palmeiras hoje, uma noite tranquila. Para esta dupla aqui, que todo linha de passe que tem jogo do Palmeiras, a gente tem que bater o ponto lá e falar dessa dupla, porque de novo ela resolveu. Hoje teve 2 do Flaco e um do Vitor Roque e Eugênio Leão. Foi um início de jogo, né? Absurdo. E dos 3 gols, um deles é um lance de trapalhões, né? O segundo gol. O segundo gol, o cruzamento do Piquerez, que o Freitas escorrega, aí o Hugo Moura chuta a bola nele, bate, sobra. Aí ninguém olha e daqui a pouco quem olha é o Flávio. Agora, né? Esse gol aí, o Flávio faz o gol. Então aí não. Mas o primeiro gol e o terceiro gol são 2 gols construídos dentro de um mesmo conceito, que é uma aula tática do Palmeiras em cima do Vasco. O Palmeiras, ele atrai o Vasco para o seu campo de defesa e sai em alta velocidade. E o Vasco tem perseguições individuais que fazem com que o espaço vá se abrindo no campo. Então, por exemplo, o Hugo Moura, ele sai lá da zona dos volantes e tenta marcar lá quase na lateral direita. Aí a bola entra justamente no espaço onde ele estava, para o Veiga sair da direita e fazer a enfiada de jogo por dentro, para a bola que desvia ainda no Freitas e chega para o Flaco fazer o primeiro gol. O terceiro gol é o Flaco que sai, vem buscar essa bola na direita, mas também, de novo, o Hugo Moura saiu, deixou o buraco no meio de campo. E o Palmeiras, quando ele gera com essas movimentações, o Giai leva o Nuno Moreira para ser um lateral esquerdo lá aberto. Com essas movimentações, ele gera o espaço e ele ataca esse espaço em velocidade, com muita objetividade, com muita verticalidade. Isso mata a defesa do Vasco, que quando olha já está 3-0. Acordou 25 minutos, está 3-0. O que eu faço da vida? Acabou o jogo. Tarde demais. Acabou, não tem mais possibilidade de reação ali. Ainda mais contra o Palmeiras. Ainda mais contra o Palmeiras, que sabe muito bem trabalhar a partir daí. E repito, no segundo tempo foram pelo menos 2... É que o segundo tempo teve momentos, né? O Vasco começou um pouco melhor, aí ali dos 15 aos 30, o Palmeiras deu uma blitz, aí poderia ter feito mais 2 gols. Aí o Abel vai tirando o pessoal, aí vai entrando a galera do banco e o Vasco ainda tem chance no final de fazer 1 ou 2 gols ali, acaba não conseguindo finalizar bem.
Mas é um jogo em que, na hora que estava valendo, o Palmeiras sobrou. Mas não sobrou apenas, porque foi mais intenso. Não, sobrou no planejamento tático do jogo. A gente vê, no time Evangelista, aí joga o Andréas. Mas não é o Andréas, como muita gente pensa, é um segundo volante, não. Porque o Palmeiras está jogando num 3, porque, na verdade, o Aníbal vira um terceiro zagueiro. O Palmeiras sempre tem 3 homens atrás. Pode ser um lateral que fecha, pode ser um volante que baixa. Então tem baixado muito o Aníbal. O Aníbal com os 2 volantes, ele espeta os laterais que viram alas, tanto o Giai de um lado quanto o Piquerez do outro. E você tem uma linha de 3 ali. Veiga, Andréas e Felipe Anderson. Por trás dos 2 atacantes. É muito volume para a chegada. Só que esses caras não ficam parados esperando a bola. Eles se movimentam, puxando marcação, abrindo espaço e fazendo a bola entrar justamente no espaço que foi aberto. Brilhante. E todo esse número de jogadores concentrado, boa parte desse número concentrado numa faixa de campo que é a faixa mais criativa e também uma faixa que permite proteção à sua defesa, tudo isso com organização e com o sentido de estamos atacando, vamos atacar próximos. Porque se a gente perder a bola, a gente não pode dar espaço. Sim. Estamos defendendo, vamos defender próximos. Que é o que a gente vai falar de compactação. É um time muito bem treinado. E isso fica caracterizado, fica explícito nos gols e em como o time perde a bola e recupera rapidamente. O segundo gol, que é lance de Trapalhões, tem uma roubada de bola do Gustavo Gomes. Ninguém consegue virar para cima dele. Ele já dominou, já tem um tapa para roubar a bola. Não, e tem a jogada construída até o cruzamento, que é feito com muita tranquilidade, inclusive. Depois é que foi feito os Trapalhões, mas a jogada... Mas não tem como... Rapidinho aqui, galera, o que vocês acham aí? Dá para o Palmeiras, né, passar o Flamengo mesmo com essa derrota contra o Bahia e agora a recuperação contra a equipe do Vasco, dá aí para o Palmeiras, né, passar o Flamengo, que tem jogo difícil contra o Cruzeiro. Deixa aí a sua opinião, se dá para o Palmeiras ainda buscar esse campeonato. Falar também que foi fato isolado o volume de jogo, porque tem pouquíssimo tempo, a memória está aqui, o jogo do Inter. Foi um volume de jogo também assustador, que parecia que era... Contra o River e Nunes. Contra o River e Nunes. Contra o Fortaleza com as reservas. É isso. Também. Depois entraram os titulares. Se repete. E é um padrão muito parecido. Tem esse primeiro tempo dessa forma, e aí no segundo tempo, mesmo contra o Inter, segundo tempo, aí uma segurada, até faz algumas trocas, segura alguns jogadores e tal, e vai equilibrando. Você já matou o jogo. Você já resolveu o jogo, exatamente, não precisa fazer 10, tá ali, já resolveu o jogo. E ele mudou de rumo, né? Porque a partir do momento que ele vem com Flaco e Roque, você tem um peso pelo centro do campo que não havia. E ele já foi um Palmeiras de atacar muito pelas beiradas. Né? Já foi. E esta versão do Palmeiras é a versão, como citou Eugênio, tinha Felipe Anderson, Andreas Pereira, o Veiga. Você não tem caras, são caras que vão ali 1 contra 1, linha de fundo. São articuladores. Só que você tem no centro 2 potências que elas se dividem fazendo gol. O Flaco, que melhora o jogo do Vitor Roque. O Roque, que, fez surgir um novo Flaco, né? E os dois têm um entendimento que você percebe que é também uma interação, não é só técnica e tática, eles gostam de estar juntos. Sim. Isso é importante, porque se um está vendo o outro como um adversário para tomar a vaga dele, às vezes isso gera uma competição que não beneficia a equipe. Nesse caso aqui, a coisa ganha um volume que é assustador, e é diferente este Palmeiras de outras versões, o que é muito legal, porque você fala assim, o Abel sempre está no sentido. Ele varia. Né? Então você vê o Palmeiras com 3, pode ser o volante baixando, pode ele ser vai reconstruindo. O lateral ficando, vai o outro. Então não é que ele perdeu o jogo pelas beiradas, apenas que nesta construção do momento, melhor em casa, ele tem um jogo pelo centro do campo que é absurdo. Mas vão frear, vão marcar. Claro que vão, mas tá aí ele pega o banco dele e joga o time pelas laterais. É importante destacar, né, o Calçade, ele perdeu um jogador que estava vindo muito bem, que era o Evangelista. Sim. Que demorou um pouquinho para achar o tom, mas substituiu outro jogador muito importante, o Richard Rios. Exatamente. Que foi embora.
E aí ele, sem o Evangelista, ele traz o Andréas para dentro e aí saca um jogador que está voltando a jogar bem, que é o Veiga. Que é um jogador histórico, né, um dos poucos remanescentes do time de alguns anos atrás, que passou um momento de baixa, lesões, baixa técnica também, mas que nas últimas partidas vem reencontrando seu futebol. E sai do Veiga o passe para o primeiro gol. Mas sabe o que é triste por causa do Evangelista? É óbvio, o jogador se machucou, perde a temporada, e cirurgia, e recuperação, a dor da pessoa ali. Porém, se o Veiga voltar a esboçar o jogador que um dia foi, o time ganha em qualidade. Ganha. Com essa mudança. Porque o Veiga é um jogador decisivo, e o Andréas fazendo um segundo, terceiro jogador ali no meio campo, podendo variar, além de ser muito inteligente. Não está fazendo nada que ele não tenha feito antes. Mas técnico e mais jogador que o Evangelista. Não é? Né? A gente capacidade, né? Então... falei que é um jogo pelo centro, mas o cruzamento é do Piquerez, entende? A questão é como você ocupa as laterais do campo. Pode ser na chegada para a oportunidade do cruzamento, você pode ter alguém morando ali ou alguém chegando ali. São coisas diferentes. Eu falei dos 2 gols perdidos e ainda teve o gol que foi anulado do Vitor Roque, que estava um pouquinho avançado, estava com o pé no campo de defesa, mas com o corpo inclinado para frente, por isso foi anulado o gol. Essa jogada é impressionante, que mostra como eles se encontram, Flaco e Roque, a dupla Flaco-Roque, como eles se encontram com uma facilidade incrível. Isso floresceu do nada. Cara, floresceu do nada. Isso é uma coisa mágica, né? Eu concordo contigo, porque eu já falei disso algumas vezes. O Abel procurava um jeito do Palmeiras jogar, passou boa parte do ano sem encontrar o jeito que o Palmeiras fosse forte, à altura do que o seu elenco propicia. De repente, 12, 13 minutos, jogo contra o Ceará, segundo tempo, o jogo tá difícil. Ceará que jogou 37 vezes na cidade de São Paulo, ganhou só 2 na história, vai lá, coloca os dois vão muito bem. E aí tem que manter. Ele nasceu, aí deu match. E aí parece que esses caras estão jogando juntos há muito tempo. Porque, como disse o Calçade, eles se movimentam, eles não são previsíveis, não há uma movimentação padronizada, há diversas movimentações diferentes, padronizadas, mas todas muito harmoniosas. Tem química. Como um encaixa com o outro, como um faz o outro ser um jogador melhor, como isso gerou confiança. Você vê o Flaco dando alguns passes, saindo fora da área. Cara, assim, nível técnico, o cara o do River e o Vitor Roque chega na jogada individual, ganhando as bolas, finalizando, sabe, com convicção. Cara, é impressionante a harmonia desses caras, com toda essa estrutura que vocês falaram ao redor. Dos volantes, dos jogadores de lado de campo, dos laterais que avançam e viram alas e podem ser laterais. E o lateral pode ser um terceiro zagueiro, eventualmente. E o volante que constrói, que baixa também quando é necessário. Quer dizer, é o momento... Olha, eu acho que esse é o melhor momento do Palmeiras. Esse ano não teve nenhum antes, ano passado não teve nenhum momento como esse. E digo mais, a qualidade de jogo que o Palmeiras apresenta hoje é superior à qualidade de jogo que o Palmeiras apresentou na arrancada quando foi campeão brasileiro, virando contra o Botafogo. 23? Com certeza. Mesmo com o Endrick arrebentando. Qualidade de jogo. A gente está falando do individual ali. Agora, só olhando um pouquinho para o outro lado, Marra, a gente está falando aqui que é meio óbvio, o Palmeiras tem sido avassalador. No começo dos jogos, é um Palmeiras letal no começo dos jogos. Tem resolvido as paradas no primeiro tempo. Faltou avisar isso pro Diniz, não faltou não? Então, mas a entrevista dele é muito legal, até porque ele fala, a gente estava preparado para isso. Não parece. Na conversa. Na coisa... prática, o Palmeiras arrastou, meu Deus, o Palmeiras foi melhor. É porque ainda bem que esse é um jogo humano, né? Que, assim, tem um jogador que vai ficar na dúvida. A gente percebe que muitas vezes os comentaristas, né, tem uma coisa contra, não contra, mas sempre pegam no pé, né, do Abel Ferreira em tudo, né, se na derrota, na vitória, mas o Palmeiras aí venceu mais uma, né, então vamos aí continuar assistindo o vídeo aí do pós-jogo Palmeiras 3, Vasco 0. Porque quando abriu o Giai, quando o Eugênio já destacou aqui, quando abriu o Piquerez, quando, assim, e agora, o que eu faço? O combinado era eu contra aquele, mas tem 2 aqui no meu, alguém não está vigiando. Qual a minha decisão? A minha decisão é, eu vou lá, abrir o meio. E abriu o meio, lembra que o Diniz falou? Não podia deixar, tal. Abriu o meio, você tomou a decisão, talvez naquele momento a mais certa, porque a bola vai do lado, poderia acelerar o jogo. Não, era exatamente o que o Palmeiras queria. Você foi onde o Palmeiras queria.
o jogo é vivo, é dinâmico. E depois que você fez 1-0, a dúvida vai aumentar. Porque você esquece o que foi combinado, você esquece o que é treinado, e do outro lado os caras não esquecem. Os caras já sabem muito bem o que vão fazer. E tem uma coisa que é inevitável, né, Marra? O nível do Palmeiras é outro. Sim. Individualmente não são equipes comparáveis. É outro nível, é outro Mesmo degrau. destacando que esse talvez fosse o melhor momento do Vasco, né? Mas então, e acho que essa derrota não pode mascarar que há uma evolução no Vasco. Sim. Agora, pegou um time que está 3 degraus acima. Sim. Jogando em casa, motivado porque vem de uma derrota, sabendo que o jogo de hoje era fundamental, porque amanhã o Flamengo joga com o Cruzeiro. Pega o outro. Exato. E amanhã um dos dois vai perder ponto, ou os dois vão perder ponto. Exatamente. E o Palmeiras não podia deixar de pontuar com 3 hoje, sob o risco de repente, o Flamengo ganhar e abrir uma vantagem que o deixasse muito longe da possibilidade de ser campeão. E o pior resultado para o Palmeiras é a vitória do Flamengo. Sim. Mas assim, era fundamental para o Palmeiras ganhar hoje, então ele entrou voando. E é isso, no final das contas. O Vasco melhorou? Sim, melhorou. Ganhou jogos importantes, ganhou em casa. Tem uma outra questão, a adaptação do Vasco, do jogo do Diniz atual ao gramado sintético. É difícil, é um gramado muito veloz. O Vasco é um time mais cadenciado com a bola no pé. Tem algumas questões de jogo que partem disso, de inversão de jogo, demorar um pouco mais para o adversário chegar e não funcionou. Mas é importante dizer que o Vasco está melhorando. Hoje ainda não chegou perto do nível do Palmeiras, por isso sofreu tanto nessa partida. Se fosse o ano passado, nessa altura do campeonato, se perdesse o Piton, esquece. É verdade. Aliás, falar em Piton, Só tinha Piton pro Ferretti, mais nada. Por falar de... Galera, o Vasco aí levou uma goleada, né? Praticamente uma goleada, 3-0. Podemos assim se dizer que foi uma goleada do Palmeiras sobre a equipe do Vasco, né? O frágil Vasco, que escapou de levar aí de 4 a 5-0, melhor dizendo, do Verdão, né? Palmeiras aí que buscou essa vitória e com 23 minutos do primeiro tempo já estava ganhando, né, por 3-0 com um show, né, uma atuação de gala do argentino Flaco Lopes. Como tem jogado bola esse camisa 9, né, esse atacante do Palmeiras, né? É titular absoluto ao lado de Vitor Roque, que também tem jogado muito, fez um golaço e ainda fez outro golaço, mas estava impedido, mas ali teve chances, né, de ampliar, fazer 2, 3 gols, né, o Tigrinho. E aí a gente vê que a mídia, né, aí, e principalmente os antes estão desesperados, né, porque o Palmeiras ele está chegando, né, literalmente está na briga pela disputa do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem um jogo, né, hoje, melhor dizendo, tem um jogo entre Flamengo e Cruzeiro, né, Cruzeiro e Flamengo, e um empate aí já ajuda demais, ou então a vitória do Cruzeiro já ajuda o Palmeiras, né, que eu vejo, não sei a opinião de vocês, mas eu vejo que o Palmeiras disputa somente esse título com o Flamengo, né, então quanto mais pontos o Flamengo perder, melhor para o Palmeiras. O Palmeiras aí que vai em busca, e eu vejo que tem totais condições de ganhar, ser campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né? Já que saiu da Copa do Brasil, o Palmeiras tem as totais condições de ser campeão aí desses 2 torneios, né? Como aconteceu com o Botafogo em 2024, no ano passado, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Palmeiras pode repetir, né, esse feito também e ser campeão dessas 2 competições, a qual eu também vejo que disputa com o Flamengo ambas as competições, né? O Palmeiras eu vejo que pode não ter mais time que o Flamengo, mas no conjunto geral tem o melhor elenco na questão de treinador, de tática, né, de conjunto. O Palmeiras de futebol, o Palmeiras tem jogado muito melhor do que o Flamengo, que quase não passa, né, na Libertadores, quase foi eliminado para Estudiantes, passou nos pênaltis, né, mas o Palmeiras tem jogado o fino da bola, né? E o que você achou aí desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de comentar aí, dizer, falar e nos informar onde você está falando, qual é a sua cidade, seu estado, para a gente mandar um abraço no próximo vídeo. Até a próxima, fui!